Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar, mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição primeira dessa semana. Hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018. A partir de agora, então, as informações de hoje do dia do agronegócio, também as informações de economia, a previsão do tempo e as cotações. Seja bem-vindo, estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. O agronegócio brasileiro deve crescer 1,9% em PIB e volume no ano agora de 2018. Esses são dados de janeiro a maio de 2018, analisados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De acordo com pesquisadores do CPEA, as projeções de alta do agronegócio para o ano foram reduzidas frente a relatórios anteriores, como, por exemplo, no primeiro quadrimestre, devido principalmente ao menor crescimento estimado para a agroindústria agora em 2018. No geral, a agroindústria brasileira tem evoluído desde o segundo semestre de 2017. No entanto, pesquisadores do CPEA indicam que, como a economia brasileira mostra sinais de recuperação muito modestos, inferior inclusive à expectativa do mercado no início do ano de 2018, a reação da agroindústria acaba sendo limitada. Quanto aos preços relativos do agronegócio, que permite então realizar uma avaliação sobre a renda do setor, as estimativas atuais apontam para uma perda de 8,4%. Esse dado indica que os produtos do setor estão se desvalorizando frente à média da economia brasileira. Também temos informações sobre o relatório de inspeção de exportação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O USDA, então, divulgou hoje o resultado da inspeção desses embarques de grãos do país na semana que se encerrou na última quinta-feira, dia 16 de agosto. No período, os volumes de milho e trigo diminuíram, enquanto os de soja aumentaram. O volume inspecionado de milho foi de 1.906.000 toneladas. Uma queda de 13,1% na comparação com a semana anterior. Os embarques de trigo nos portos norte-americanos diminuíram 29,1% para 345.375 toneladas, enquanto o volume de soja aumentou 9,92% para 639.001 toneladas. O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano safra, que começou no dia 1º de junho de 2018, para o trigo e em 1º de setembro de 2017 para o milho e a soja. Então estão aí alguns dos números, alguns dos dados que foram divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O consumo médio mensal de 2,2 bilhões de litros de etanol anidro e hidratado pela frota de veículos Flex Fuel do Brasil evitou a emissão de 32 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera só no primeiro semestre do ano de 2018. O dado é da UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A entidade diz que as emissões evitadas entre janeiro e junho são as maiores para o período desde o ano de 2003. Quando os primeiros modelos Flex começaram a rodar no país, e também um volume emitido equivalente em média por cerca de 56 milhões de caminhões pesados movidos a diesel no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 15 anos, o uso do biocombustível, segundo os dados da UNICA, representa ou acumula redução superior a 480 milhões de toneladas de gás carbônico, um dos responsáveis pelo aquecimento global, ou 840 milhões de viagens entre as duas cidades com caminhões na mesma base de comparação. A UNICA diz que a frota Flex brasileira deixou de emitir uma quantidade de gás carbônico maior do que foi lançado em conjunto por Argentina, Chile, Colômbia e Equador, segundo esse relatório, então, da UNICA, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Também temos informações relacionadas a fontes renováveis que seguem com ampla participação na matriz de capacidade instalada da geração de energia elétrica e também na produção verificada no país. Em junho, elas representaram 81,9% da capacidade instalada da geração de energia elétrica e 87,8% do total verificado no país.
Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em termos de capacidade instalada, essas fontes cresceram 7.401 megawatts, sendo 3.450 megawatts de geração hidráulica, eólica 2.219 megawatts, de fonte solar 1.365 megawatts e 524 megawatts de biomassa, e com redução das fontes térmicas a combustíveis fósseis. As informações são do Boletim do Monitoramento do Sistema Elétrico, que é divulgado mensalmente pelo Ministério das Minas e Energia. O Banco DLL, um banco que financia a comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas de várias marcas que têm equipamentos no Brasil, prevê um aumento de 10% a 15% no volume de negócios envolvendo máquinas agrícolas na Expo Inter 2018. A Expo Inter, que acontece em Viamão, no Rio Grande do Sul, em Esteio, no Rio Grande do Sul, acontece de 25 de agosto a 2 de setembro, portanto, começando nesta semana. Os pedidos feitos na feira do ano passado somaram 28,6 milhões de reais, segundo o banco de fábrica que financia, então, a comercialização de várias empresas, de várias marcas de equipamentos. E o cenário formado por inflação controlada e taxas de juros atrativas deve impulsionar os negócios em Esteio, segundo nota do superintendente comercial do banco, José Luiz Campos. Ele lembrou que a Expo Inter será a primeira grande feira agropecuária do setor de máquinas após o anúncio do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, que também gera uma boa expectativa. O Banco DLL disse apostar também na renovação de maquinário em propriedades familiares. Caso o tabelamento do custo de frete não seja revisto pelo governo federal na audiência pública marcada para o próximo dia 27 de agosto, com o ministro Luiz Fux, a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, estima que a exportação de milho, que estava prevista para atingir 27 milhões de toneladas, cairá para 20 milhões de toneladas em 2018, uma queda que seria de 26%. A imprevisibilidade gerada pelo tabelamento pode aniquilar a exportação de milho, fazendo com que o mercado perca competitividade. Essa afirmação é de Sérgio Mendes, diretor executivo da ANEC. E ele vai mais longe, dizendo que o impacto em outras cadeias do valor agregado, assim como carne e também frango, vai ser muito grande, inclusive sobre a venda de proteína animal no mercado externo. Com a possível redução do milho por conta dos impactos logísticos, então, provocados pela tabela, o produto deve encarecer tanto para o comprador na granja quanto para o consumidor final. Ele lembra que esse commodity é fundamental para a perenidade de diversos segmentos, sendo o insumo mais importante e também mais barato para a produção de proteína animal. O mercado futuro da safra de milho está travado, é uma incógnita no momento em que o Brasil poderia nadar de braçada, diz ele, em função, então, da crise dos Estados Unidos e o da China. O Brasil é o segundo maior produtor de milho no mercado mundial. Essa posição foi conquistada com muito esforço e que está agora em risco devido ao tabelamento, segundo disse o representante da ANEC. Voltando a falar ainda da questão de tabelamentos de fretes, pesquisadores do CPEA destacam que a possibilidade de resiliência de um cenário de preços do agronegócio abaixo da média da economia brasileira e a pressão sobre custos está originada da política de tabelamentos de fretes. E isso pode derrubar a renda do setor. Segundo os cálculos, então, do CPEA, com base nas matrizes insumo-produto do IBGE, o agronegócio é o setor mais vulnerável ao tabelamento de fretes na economia brasileira, frente às possibilidades de elevação dos custos e também a ineficiência na precificação, dado que consome cerca de 42% de todos os serviços de transporte do país. Assim, o impacto da implementação do tabelamento de fretes, segundo diz os pesquisadores do CPEA, deverá recair diretamente sobre a população brasileira, já que na medida em que tende a diminuir o preço ao produtor rural, resulta então em aumentos de valores no varejo. Como o agronegócio tem esse potencial de vulnerabilidade à política, o peso elevado dos alimentos e bebidas na cesta de consumo do brasileiro, aproximadamente aí 25% do IPCA, e também o fato do ônus da política acaba sendo partilhado com o consumidor final, mostrando o possível impacto negativo sobre o bem-estar, sobretudo, da população de menor renda do país.
Essa, então, é a análise do CPEA, dos pesquisadores do CPEA, em relação também à questão do tabelamento do frete. Vamos agora falar sobre milho. Olha, tem dados aqui da colheita da safrinha de milho 2018 em Mato Grosso, que alcançou 98,91% da área plantada no estado, segundo informou o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, num boletim. Esses trabalhos avançaram 2,97 pontos percentuais em uma semana e estão levemente atrasados se for fazer uma comparação com o período do ano passado, que estava em 99,62%. Mas ele tem superado a média dos últimos 5 anos, que é de 97,75%. A retirada do cereal foi finalizada já no norte do Mato Grosso e passa de 99% da área cultivada no Médio Norte, Nordeste e também no Oeste do estado. O Sudeste é onde a colheita está mais atrasada em relação às outras regiões, chegou a 95,73% da área semeada. Também temos aqui estimativas do algodão no Mato Grosso. A colheita da safra 17-18 de algodão de Mato Grosso avançou 13,79 pontos percentuais na última semana. Atingiu 52,98% da área, segundo também um boletim do IMEA. Os trabalhos de campo seguem atrasados ante os 56,35% do mesmo período do ano passado e 67% da média dos últimos 5 anos. O IMEA projeta a área de algodão em Mato Grosso em 782,9 mil hectares. Os descontos feitos pelas empresas compradoras de soja nos valores pagos aos produtores após a classificação de grãos têm sido um tema muito caro para os sojicultores, exigindo soluções para evitar maiores prejuízos ao país. A manifestação foi feita na última quinta-feira, dia 16, pelo diretor executivo da AproSoja, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Fabrício Rosa. Somente em Mato Grosso, a falta de padronização e regras claras para a classificação de grãos está provocando um prejuízo de 3,1 bilhões de reais por safra aos produtores, segundo dados do IMEA. O próprio Fabrício diz que a AproSoja já contabiliza os prejuízos e que há problemas com a calibragem de aparelhos. Ele lembra que está sendo discutida no Ministério da Agricultura uma solução para a regulamentação de grãos que são considerados fermentados. Até onde eles representam um problema de receita para o adquirente é a pergunta que é feita então pela AproSoja. Este tema foi debatido durante o primeiro encontro do Observatório de Negócios Digitais para a Agricultura. Este evento ele é promovido pela Embrapa e também pela CNA em Brasília. Ao defender a modernização do processo de controle de qualidade da soja comercializada, Fabrício Rosa lembrou que o sojicultor enfrenta grandes desafios em relação ao manejo da soja, como a curta janela para plantar e colher e também a falta de logística. Já que estamos falando de soja, vamos agora saber qual é o comentário, né, do Luiz Carlos Pacheco, que é um especialista no assunto, que vai falar para a gente sobre essa questão, até porque a gente tem visto, né, que com menor excedente interno da safra 2017-2018 e com baixa oferta de caminhões, grande parte dos sojicultores prefere guardar oleaginosa em estoque para comercializar a partir de outubro, que sinaliza a paridade de exportação mais atrativa apesar da colheita americana. Vamos acompanhar então o comentário do Luiz Carlos Pacheco. Boa tarde, amigos do Destaque Rural. Foi-me pedido uma análise sobre as possíveis tendências dos preços da soja daqui para frente. Então vamos ver por que é que os preços estão nos níveis em que estão e quais são as chances de seguir iguais ou aumentar. Pausa. Esta é a trajetória dos preços da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eles vinham por volta de entre 70 e 75 reais durante muito tempo e a partir do mês de março começou uma escalada para cima e ele está ficando ao redor de 80 a 75 reais por saca. Por que isso? Por que ele não avança mais? Por que ele caiu aqui? E quais são as chances dele subir mais para cima?
Essa subida aqui se deveu à disputa entre Estados Unidos e China, fazendo com que a China desse preferência à soja brasileira. Ao mesmo tempo, o dólar no Brasil começou a subir por causa das eleições. Está vendo aqui mês de maio? Essa queda aqui foi devida ao tabelamento de fretes que bagunçou com os preços nos portos. Ninguém sabia que preço atribuir à soja. Aí no mês de julho se recuperou um pouquinho, acertou-se um pouco isso, e nós voltamos aos níveis de R$80. Ultimamente, na semana passada para cá, este nível foi rompido para cima. Por que isso? Porque o dólar subiu mais ainda. Aqui ele estava a 3,80 e agora aqui ele está a 3,90, hoje está a 3,95, quase 4 dólares. Como a gente pode ver em outro gráfico, este é o gráfico do dólar. Olha como ele está, 3,96 e 13 nesse minuto em que eu estou falando. Então, isso está fazendo o preço da soja brasileira subir. Quais são as chances dele subir mais? Todos os bancos, os analistas dos bancos, acham que o dólar vai ficar ao redor de 4 dólares, talvez entre 4,15 e 4,25 no ano que vem. Por quê? Porque a nossa economia está tão bagunçada que mesmo que seja eleito um presidente conservador, até ele arrumar a casa, ele vai ter que fazer tantas reformas e vai ter tanta gente protestando que vai criar confusão no país. Muita gente não vai gostar, principalmente os esquerdistas, que são muitos. Então eles vão protestar, vai criar um pouco de caos na nossa economia. Então o dólar tende a ficar de 3,95 a 4,25 durante o ano que vem. Isso vai ajudar muito os preços da soja. Por outro lado, os preços da soja brasileira, aliás, da soja em Chicago, que estão nesses níveis aqui, eles tendem a subir se o Trump se entender com os chineses. Os chineses não podem prescindir da soja americana, então eles vão ter que se entender com os americanos. Tanto que foi deles a iniciativa de mandar um time de segundo escalão para os Estados Unidos para conversar com os americanos, de modo que é possível que a soja suba também. Então, com perspectivas de soja subindo a médio e longo prazo, não é certo, é uma possibilidade, pode dar tudo errado, mas a possibilidade é maior do que não acontecer. Então, com Chicago tendendo a subir e o dólar tendendo a subir, o plantio de soja da próxima temporada 2018-2019 tem grandes chances de ser altamente lucrativo para os agricultores brasileiros. Resumindo, apesar de a soja americana ter aumentado a área e ter perspectiva de aumento de produção e aumento dos estoques finais, esses estoques finais não vão ser tão altos se o Trump se entender com os chineses e os chineses voltarem a comprar soja americana. Isso vai fazer Chicago subir. Ao mesmo tempo, com a perspectiva de alta do dólar no Brasil, a perspectiva é de que a soja tenha bons lucros para os agricultores brasileiros, não só no ano de 2018, mas de 2019 também. Então, nós estamos recomendando que se plante soja, porque toda a soja que se plantar no Brasil vai se vender para a China também. MML Construtora e Incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente.
Vamos então às informações de economia. Eu quero começar passando dados divulgados hoje pelo Banco Central, aquela pesquisa semanal, né, que o Banco Central faz com o mercado financeiro para saber as expectativas aí de alguns indicadores econômicos, macroeconômicos, como, por exemplo, inflação, PIB, taxa básica de juros. E o Boletim Focus, então, que foi divulgado hoje, trouxe a mesma estimativa da semana passada para o IPCA, que é a inflação oficial, 4,15%, para fechar esse ano de 2018 e 4,10% para fechar o ano que vem. Em relação à taxa básica de juros, também o mesmo patamar que os economistas do mercado financeiro esperam, 6,5% para fechar o ano de 2018, continua nesse patamar que estava também na semana passada e que é o atual patamar da taxa básica de juros, 6,5%. Para o ano que vem, 2019, a previsão é de fechar em 8%. Em relação ao PIB, né, a atividade econômica brasileira, os economistas do mercado financeiro mantêm a expectativa, na média, né, de crescer 1,49%, acelerar 1,49%, crescer a atividade econômica em 2018. E para o ano de 2019, a expectativa é de aceleração da economia de 2,5%. E hoje, nesta segunda-feira, foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas o chamado Previsão do Monitor do PIB FGV, Fundação Getúlio Vargas, mostrando que a atividade econômica do país deverá fechar o segundo trimestre do ano com um crescimento de 0,3% em relação ao primeiro trimestre na série livre de ajustes sazonais. É a segunda taxa positiva consecutiva nesta base de comparação. Como decorrência, em termos monetários, as projeções do PIB em valores correntes alcançam 3 trilhões 467 bilhões 157 milhões de dólares no acumulado do ano até o mês de junho. Na variação mensal, os dados da FGV indicam que a previsão do monitor aponta um crescimento do PIB de 3,3% em junho, se comparado a maio, lembrando que maio teve a questão da greve dos caminhoneiros, quando o resultado foi negativo em 2,6% em relação a abril. Na comparação interanual, as projeções da atividade econômica indicam um crescimento de 1,2% no segundo trimestre, comparativamente ao segundo trimestre do ano passado, e 2,4% na comparação junho 2018 com junho 2017. E também, né, dá para se ver aí esse aumento expressivo também em função de que teve uma queda grande no mês de maio por causa da greve dos caminhoneiros. E essa expectativa aqui de crescimento de 1,2% também está ali dentro daquela margem dos 1,49% que está sendo previsto pelo mercado financeiro. Outro assunto que também é notícia hoje, foi divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção em São Paulo, a CEBIC, que a venda de imóveis no país aumentou 17,3% no segundo trimestre deste ano na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 32,1%. Esses dados são considerados pela CEBIC, né? 21 cidades e regiões metropolitanas. Por regiões, o Norte se destaca, aumento de 40,7% nas vendas, Nordeste 34,7%, Sudeste 16,4%, Centro-Oeste 6,7%. O Sul foi o único a apresentar queda de 1,1%. Os lançamentos de imóveis tiveram alta de 119,7% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano. Tem aqui também um dado que saiu hoje, uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostrando uma melhora na confiança dos empresários. O índice de confiança do empresário industrial subiu 3,1 pontos em relação a julho, alcançou 53,3 pontos em agosto. Esse indicador ficou acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança. Os dados são da pesquisa feita pela CNI, divulgada hoje. Esse índice, o ICI, ele está abaixo da média histórica, que é de 54,1 pontos e dos 55,5 pontos registrados em maio, antes da greve dos caminhoneiros. De acordo com a pesquisa, a confiança aumenta entre as empresas de grande porte. Nessas, o indicador alcançou 54,4 pontos. Nas de pequeno porte, ficou em 51,2 pontos e nas de médio, 53 pontos. Nas indústrias extrativas, o índice subiu para 58,5 pontos, acima dos 53,5 registrados na indústria de transformação e dos 51,2
2,8 pontos verificados na construção. E nas análises, né, o economista da CNI, Marcelo Azevedo, diz que uma série de fatores contribuiu para a melhora dos números. A normalização da atividade industrial após a greve dos caminhoneiros, ingresso do período do ano em que tem maior atividade econômica, né, que é o segundo semestre, mas ele disse que algumas coisas podem atrapalhar, incertezas eleitorais, a tabela de preços mínimos do frete, e isso está impedindo aí uma confiança maior por parte do empresário industrial. Vamos agora ver como é que ficou o índice Bovespa e também o dólar nesta segunda-feira. Dando uma olhada aqui no que dizem os analistas, vi que hoje o Ibovespa teve uma sessão volátil, isso porque no início do dia, né, começou em queda, mas aí depois ele virou para uma variação positiva. E o Ibovespa teve essa sessão volátil, né, por causa que saiu aí uma pesquisa eleitoral hoje da CNT-MDA, que apontou uma deterioração das intenções de votos de Geraldo Alckmin no cenário com Lula na disputa presidencial. O Lula estaria isolado na liderança no cenário estimulado, gerando então tensão entre os investidores por conta da possibilidade desses votos serem herdados por Fernando Haddad. Apesar da pesquisa, então, a Bolsa Brasileira ganhou força no fim do pregão, fechou com alta de 0,39%, fechou em 76.327 pontos, após cair 0,55% mais cedo. Então, veja bem essa volatilidade aí do índice, né? Queda expressiva e depois fechou no patamar positivo. Agora vamos ver o dólar, como é que ficou. O dólar comercial se manteve com forte alta durante a sessão. Os analistas dizem que o dólar sim está refletindo aí este cenário de maior tensão eleitoral e fechou com ganhos de 1,1%, cotado a R$ 13,95 na venda, R$ 3,9577. Esse patamar é o maior valor desde 29 de fevereiro de 2016, quando ele estava valendo R$ 4,00. Vamos agora saber como é que fica o tempo para amanhã. O tempo, então, amanhã, terça-feira, dia 21 de agosto, vamos começar pela região sul, a gente vê ali, então, o mapa, né, que mostra bastante frio numa região do Rio Grande do Sul e instabilidade em outra parte da região sul como um todo, né, uma parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A previsão do tempo, do clima-tempo, diz: frente fria provoca chuva e queda de temperatura no centro-sul, oeste e leste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Risco de chuva forte. Norte do Paraná tem sol e nuvens, sem chuva. Sol e frio nas demais áreas do Rio Grande do Sul. Previsão de geada, inclusive. Agora vamos ver ali na região centro-oeste. Para amanhã, terça-feira, dia 21, a gente vê ali a maior parte da região com um tempo bom. Muitas nuvens, frio e pancadas de chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Demais áreas de Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso tem sol entre nuvens, entre muitas nuvens e queda de temperatura, sol forte nas demais áreas. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora então da gente saber como é que estão as cotações, como ficaram, né, na edição de hoje, segunda-feira, dia 20 de agosto, as cotações do dia. E a gente começa com o farelo de soja, a tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.400. Em Paranaguá, R$ 1.410. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 85. Em Paranaguá, R$ 90 e em Rio Grande, R$ 92. Em Rondonópolis, R$ 78. O milho, saca em Passo Fundo, R$ 44, em Ponta Grossa, R$ 39, em Rondonópolis, R$ 31. O trigo, tonelada, em Santa Rosa, R$ 850, em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.050 e em Carazinho, R$ 850. Agora, a saca do arroz em casca em Pelotas, R$ 43,60. O arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 43,95 e em Jaraguá, R$ 42,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120 a saca.
Vamos agora ao boi gordo. Em Barretos, arroba R$ 145. Em Tocantins, arroba R$ 133. E no Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,65. O suíno vivo. No Rio Grande do Sul, média R$ 2,85. E o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,08. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar do programa, pode ver ele ao vivo, sempre depois das 18 horas, de segunda a sexta-feira, gravado nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Pode participar do programa deixando seu comentário, pode também participar pelo WhatsApp no número 54991169140, 991169140. E, a gente agradece aí a sua participação, a sua audiência para o nosso Destaque Rural Notícias. Voltamos amanhã. Uma boa noite. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.